Espírito Santo, então cada palavra da Bíblia ele pode pontuar com um amém, e a sua vida vai mostrar que aquele amém não é hipócrita, aquele amém é um amém verdadeiro. É um amém que veio do próprio Espírito que escreveu a palavra. Então nós não podemos crer desse tantinho aqui e descrer do resto, e nem podemos crer em a maioria e descrer desse tantinho e dizer que temos o Espírito de Deus. Para nós provarmos que temos o Espírito de Deus, nós temos que crer em toda a palavra e praticá-la. Crer, tem muita gente, eu creio em Deus, mas as atitudes dele mostram que ele não crê coisa nenhuma. Se ele cresce, ele andava de acordo com o que ele está crendo. É como eu leio na Bíblia. Jesus disse, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mas quando eu saio batizando o povo, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, repetindo a ordem de Jesus, eu não estou crendo no que Jesus disse, não. Eu só passo a crer em Jesus quando eu vou procurar a maneira que aqueles apóstolos que receberam a ordem de Jesus praticaram. E se nós andarmos na Escritura desta maneira, nós chegaremos em Atos 2,38, quando os primeiros convertidos daquele tempo foram batizados, obedecendo a palavra de Deus dada por Jesus Cristo. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ali estava a palavra sendo revelada e imediatamente sendo cumprida por aqueles que creram, indo às águas, sendo batizados em nome de Jesus Cristo. Enquanto que o mundo não está crendo na palavra com revelação. Eles fazem uma repetição todo o tempo em vez de cumprir o que Jesus pediu. Ele pediu em nome. E nós cremos dessa maneira. Quando Jesus pediu o nome do Pai, Filho e Espírito Santo, é porque esses títulos tinham nome. Amém? E para encerrar, não vou prolongar muito, nós cremos que Deus, nesse último dia, nos enviou um mensageiro, o irmão Brana. A maior parte dos que já foram batizados e creem nessa mensagem conhece de quem eu estou falando. Porém, quem ainda não ouviu, porque quando o povo está corrompido, Deus, em todo tempo, envia um profeta para chamar o povo de volta à verdade. E a verdade desta última hora é a mensagem do profeta irmão Brana. Ele nos ensinou sobre o batismo em nome de Jesus Cristo, a Santa Ceia, não com pães de padaria, mas com pães asmos e vinho puro, sem ser esse cheio de açúcar aí, como se o sangue de Deus fosse representado como um diabético e assim por diante. Não. E também o lava-pés após a ceia. Isso se resume à base da nossa doutrina. E graças a Deus, Deus nos deu fé, porque a fé que faz crer em Deus de verdade é aquela que Ele dá para nós. Como nós vimos aqui, para Ele crer em nós, Ele nos dá o Espírito Santo. E com esse Espírito Santo que vem em nós, vem a fé dele. O Espírito Santo que escreveu a Bíblia. Amém? Deus abençoe. Somente crer.
Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante de Deus em caridade. Deus nosso, te pedimos, dá-nos a inspiração do Teu Espírito para em poucos minutos podermos falar palavras que podem ajudar aqueles que desejam nesta hora ouvir alguma coisa que lhes ajude, Senhor. Aqueles que não querem ouvir não são obrigados a ouvir. Mas, ó Senhor, Tu sabe o que se passa no coração de cada pessoa e também no nosso coração. Por isso, dá a nós o que desejamos nesta hora. Inspiração do Teu Espírito para falar palavras que ajudem aqueles que estão conosco. Pedimos esta bênção em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Graças a Deus. Agora vocês viram só como nós não sabemos nada e Deus é que sabe de tudo? Como é que Deus já sabia quem era quem antes do mundo ser fundado? Ele já sabia que dia que eu ia nascer, quantos anos eu ia viver, quantos anos eu peregrinaria na religião chamada católica. Não perdi uma missa de sábado porque eu acreditava que estava no rumo certo. Ele conhece cada um de nós, por onde nós passamos, o que nós pensamos, o que nós falamos e o que nós fazemos. É verdade. Agora deixa eu dizer um negocinho sério para vocês. Vocês não têm noção do amor de Deus, do tamanho da misericórdia de Deus. Você sabia que nesse instante em que eu estou falando para cada um de vocês o evangelho da nossa salvação, nesta hora tem praias de nudismo abertas e as pessoas sem roupa andando para cima e para baixo? Tem homens fazendo sexo com homens, mulheres com mulheres, e vocês acham que Deus não está vendo aquilo? Vocês estão achando que os anjos no céu estão batendo palmas para a bandalheira que está acontecendo nesse país e nesse mundo? E que Deus não sabia que isso está desse jeito? Não venha perguntar para mim por que nesta hora não está morrendo de AIDS cada boiola desse mundo, não está morrendo de AIDS cada sapatão. No que está agarrada a paciência de Deus, a misericórdia de Deus, no que Deus ainda está engarranchado, que não acabou com essa terra? Os homens já descobriram que só tem três coisas no Brasil que dá dinheiro: corrupção política, tráfico de droga e religião. Agora está chegando a hora do acerto final. Não me pergunte por que um dia de outubro, que nós nos reunimos para um culto na casa do irmão Vilmar, e está trovejando, chovendo e trovejando como se estivesse no inverno. O inverno no nosso estado do Pará, ele termina no mês de junho e fica variadamente uma chuva de verão para aqui, outra para acolá, e recomeça no final de novembro. E esse mesmo começa, não é de uma vez, começa chegando alguma chuva e vai indo até que pega já de dezembro para janeiro. Prestem atenção. Deus está
vendo nesse exato momento. Você pode estar olhando para mim com cara boa, não está conversando na hora do culto por educação. Você pode estar ouvindo de bom grado o que está sendo falado e pode estar dando a mínima, entrando num lado, saindo no outro que está sendo falado. E eu não posso saber o que está passando dentro do teu coração agora. Mas eu tenho absoluta certeza que o Senhor Jesus Cristo sabe. Pelo que nós lemos na palavra aqui, você ouviu que o eleito foi eleito em Cristo foi antes da fundação do mundo. Portanto, não interessa por quantas igrejas você passar, quantas religiões que você encarou e disse essa é boa, e daí pouco tempo você descobriu que não era boa coisa nenhuma. Você pegou, mudou para outra e achou essa agora sim, agora sim. Daqui a pouco você descobriu coisa nenhuma, futuro de nada, para você segurar. Já conseguiu uma certeza na vida? Conseguiu, que vai morrer. Não morreu até agora, mas não vai escapar. E o que nós estamos querendo descobrir não é que nós vamos morrer, isso todos nós já sabemos. O que nós estamos batucando para descobrir é para onde é que nós vamos depois, Roberto. Para onde é que você vai, moço? Você não sabe que dia é, se vai morrer antes de terminar, dia 31 de dezembro deste ano. Mas vai, um dia você vai. E a pregação do Santo Evangelho não é para te convencer que tu vais morrer, não, que diz você já sabe. É para te posicionar, para encarar a morte, para você chegar naquela posição que Paulo chegou. Cadê a vitória da morte? Não tem uma grama de medo. Se Deus quiser que eu continue aqui, tudo bem. Se não, louvado seja Deus, lá vou eu. Esperar. O Senhor espera que cada um de nós, todos os dias da nossa vida, chegue aos pés dele e diga: Senhor, eu dependo de ti. A minha saúde está nas tuas mãos. O meu bandeco está dependendo do Senhor. Meus negócios, meus passos, tudo depende. Só o Senhor nos livra das laçadas que o inimigo arma pelo caminho. Porém, me ajuda, Senhor, me enche do teu espírito de vida, para quando o corpo velho se acabar, eu ter certeza de que estou indo viver. Porque saber que vou morrer, eu já sei. Agora eu quero saber se eu vou viver depois que morrer aqui. Eis a grande questão. Qual é a religião que pode te garantir? Qual é a denominação que pode sustentar que lá eles têm vida para você? Jesus disse: as palavras, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. E passa os céus e a terra, as minhas palavras não passam. Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. É verdade. E quando ele terminou de pregar para os judeus, cumpriu a lei para os judeus, se morreu e foi rejeitado, ele chamou os apóstolos dele e disse: agora vocês vão e pregue para toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. É verdade. Agora, será que Deus mudou de ideia? As pessoas vão fazer pouco caso da palavra, vão rejeitar e falar: não estou nem aí, eu nem acredito nisso. E nem vou perder tempo, e não vai ser condenado? Ou Deus falou brincando? Mandou os apóstolos dele pregar, quem cresce na pregação apostólica, fosse batizado no batismo apostólico, seria salvo. Quem não, seria condenado. Agora não é coisa minha, não é eu que estou pregando condenação a título de vingança, porque as pessoas não quiseram ouvir o que eu estava falando. Não, quem sou eu? Um verme mais pequeno do que uma pulga. Estou apenas repetindo o que ele falou. Foi ele quem disse que quem cresce nos apóstolos dele, no evangelho que ele disse pregar e fosse batizado, seria salvo. Quem não, seria condenado. Hoje as pessoas têm mil
tipos de evangelhos diferentes. Quando você chega com o evangelho apostólico, apontando o batismo apostólico em nome do Senhor Jesus Cristo, a fé em um único Deus que você nunca viu e o único lugar que você pode encontrá-lo é em Jesus Cristo. Aí você pega, porque minha igreja não crê desse jeito e rejeita aquilo. Jesus disse que quem rejeitasse aquilo ia ser o quê? Agora vem a parte mais dolorida. Ele já sabia antes da fundação do mundo, quando a palavra fosse pregada, que os seus eleitos a agarrariam com as duas mãos. Eleitos antes da fundação do mundo. Quando o seu evangelho fosse pregado pelos seus apóstolos e profetas, os seus eleitos a agarrariam com as duas mãos. Mas ele sabia também quem ia entrar aqui, sair aqui, quem não ia deixar nem entrar aqui na hora que batesse no ouvido e derrubar fora. Ele já sabia tudo. Ele sabe tudo. Como eu não sei, como você não sabe, às vezes eu tenho que chorar diante de vocês, pedir encarecidamente, para escutar, para um minuto na vida. Você tem tanto tempo para trabalhar, tem tempo até para passear, para pescar, para caçar, tem tempo para tudo. Para um pouquinho para ouvir um verdadeiro evangelho que não está aqui para te adular nem para te pedir dinheiro. Glória a Deus! Que tem certeza que os que foram eleitos antes da fundação do mundo, quando eles ouvissem isso, eles seguravam. E vão ficar segurando toda a vida. E o único defeito que eles vão ter que pôr não é na palavra, é neles. Todos os eleitos antes da fundação do mundo, foram eleitos antes da fundação do mundo, vão poder dizer: Senhor, a tua palavra é certa, é eu que sou errado. Por favor, me perdoa e ajuda-me a fazer certo. O restante vão ficar aí descansando na mentira religiosa do diabo, e vocês sabem o que vai resultar no fim da caminhada. Como eu estava dizendo para o irmão Ildemar, tem caminho, disse a palavra, que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. O homem que fuma sabe que ele está em nome do câncer e do derrame cerebral. Ele não vai deixar para ver que estava errado quando chegar no fim, não. O homem que bebe da mesma forma. Mas o homem que larga essas coisas, ele pega a biblinha dele e começa a pisar para a igreja. Uma igreja que não está naquele evangelho que Jesus mandou seus apóstolos pregarem. Aí você para e diz: ei, irmão, você não está no rumo ainda não. O evangelho genuíno é aquele que Jesus mandou os apóstolos pregarem. Não é o que os homens andam dizendo por aí hoje que é evangelho, não. Aí ele vai pregar para quem não é salvo. Te perguntei alguma coisa? Não te mete com minha vida. Já estou salvo e vai embora. Tu sabe quando é que ele vai descobrir que era caminho de morte? Quando ele chegar no final. Sabe por quê? Porque assim disse a palavra do Senhor. Quando o verdadeiro evangelho foi exposto no dia do juízo, e cada pessoa que creu prestava nada. Era perfeito, era bonzinho, era nada, valia nada. Mas segurou no evangelho que Deus prometeu salvação através daquele evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Segurou naquilo e naquele dia vai ser provado que quem segurou naquilo tinha defeito, tinha. Todo humano tem. Mas quem segurou naquele evangelho que Jesus diz: quem crê e for batizado será salvo, será salvo. E quem descreu será condenado. Então os apóstolos pregavam que Deus era 3 pessoas? Não, que era uma pessoa e era espírito, e quem fosse adorá-lo tinha que fazer em espírito e em verdade. Eles pregaram que o único lugar que Deus marcou um encontro com o humano para se reconciliar com ele se chama Jesus Cristo. Não é a Santíssima Trindade, não. Jesus Cristo. Agora o evangelho que os apóstolos pregaram é o que tem a promessa. Vão pregar. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Falou o Senhor.
E nós, pela graça, não é que eu era esperto, não. Não pensa que eu fui inteligente e descobri isso na Bíblia e mais do que depressa abracei com o Evangelho Apostólico e pedi meu batismo no nome de Jesus Cristo. Mentira, que eu não sabia era de nada. Foi Ele que abriu meu coração para esta mensagem, para este Evangelho. Por isso é que hoje eu pelejo, prego, suplico. Vocês acham que é brincadeira? A realidade de Altamira, quase 400 quilômetros para estar aqui pelejando com vocês e tome, e tome, e tome. Só por causa do churrasquinho da irmã Sofia? Não, mentira. É para ver se alguém mais agarra-se com esse evangelho e possa dizer, eu sou um ser humano, pecador até a raiz do cabelo, torto que só volta de anzol, mas eu creio de coração naquele evangelho que Jesus mandou seus apóstolos pregarem. E que quem cresce e fosse batizado seria salvo. Aquilo foi deturpado durante as eras, mas na última era o Senhor enviou um profeta e levantou de novo esse mesmo evangelho. Aleluia. Mesmo evangelho que Pedro pregou, que Paulo pregou, que os apóstolos pregaram, o profeta sustentou nessa última era. E nós deixamos nossas religiões, um deixou adventista, outro deixou assembleia, outro deixou batista, outro deixou isso, deixou aquilo, para correr para esse evangelho que Jesus mandou os apóstolos pregarem. E nesse está garantido, quem crê e for batizado será salvo. Não diz que já está salvo não, será salvo, porque tem o caminho a percorrer. Quem creu no evangelho apostólico, se batizou, mas desistiu no caminho, nada. Tudo que podemos fazer é chorar por aquela alma. E pedir a Deus que, se ainda tiver uma chance, Deus ajude a levantar. Mas para aqueles que, por mais fracos que sejam, sentem uma força dentro de si para continuar neste evangelho da nossa salvação, Deus cuida de cada um deles. Deus lhes abençoe. Quem já tem Bíblia em casa e nunca leu um livro intitulado De Volta à Palavra Original e desejar levar um desse livro para casa para ler, comparando, conferindo com a sua Bíblia, nos procure depois do culto, que eu tenho alguns para distribuir para quem ainda não tem e não vai custar nada. Amém? Vocês gostariam de repetir comigo a oração de encerramento? Senhor nosso Deus, nós falamos e cremos que os dias de vida da pequena Laura Sofia não tem a ver com aquele parabéns, muitos anos de vida que as pessoas dão. Tem a ver com aquele pai, com aquela mãe, com aquele parente amado que bota o joelho no chão e diz, Senhor, cumpra-se a tua vontade na vida dessa pequenina. Ajude-a a crescer com saúde e, se houver tempo, que possa te servir, Senhor. E a cada um de nós que ouvimos a palavra, que o Senhor seja misericordioso. Tu que olha dentro do coração, sabe o que cada um de nós sentiu enquanto estava ouvindo a palavra. Obrigado, Senhor. Graças te damos pela vida do irmão Riba, o primeiro que entrou nesse ramal aqui dos irmãos, da irmã Zélia, sua esposa, de seus filhos, dos seus genros e de cada um que nesta hora esteve aqui na casa do irmão Vilmar para ouvir essas palavras. Se alguém que está aqui conosco agora está enfermo e foi despertado para crer, que possa levantar sua mão para o céu e dizer, Jesus, cura-me a mim. Aleluias. E nós pedimos que o Senhor receba de cada um de nós o louvor e a gratidão que o Senhor merece de cada um. Louvado seja o teu nome, Senhor.
em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe. Deus abençoe o Vandé, que cada um vai participar daqui a pouco. E a graça seja com todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.